Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje a gente vai ler bastante. Se eu falar muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Eu tenho esse costume. Se alguém fizesse um eletrocardiograma em mim agora, com certeza eu estaria prestes a ter um ataque do coração, mas a gente vai junto, beleza? Quantos aqui conhecem a história da Samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana? Levanta a mão. Então vamos ler. Repete comigo assim: um evangelho para todos os dias. Está muito fraco. Um evangelho para todos os dias. Vamos lá, João 4:1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vocês estão cansados já ou estão me acompanhando? Disse-lhe Jesus à mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Vamos pular agora, não o 19, vamos para o 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Falta pouco.
Muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Cara, eu não sei você, mas eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Ontem, quando eu estava preparando esse sermão, acabou a luz, choveu bastante em São Paulo, e eu liguei a lanterna do meu celular, e eu comecei a estudar um pouquinho lá, e eu falei, cara, a gente tem tantos privilégios hoje. Imagina como eles estudavam a Bíblia à luz de velas, isso devia cansar muito. Ou aqueles escribas que copiavam e copiavam e copiavam, e estudavam a palavra de Deus até ela chegar até nós. Nós somos privilegiados. Se você abrir aí a sua Bíblia no celular, você vai ter uma dezena de versões. Nós somos privilegiados. Você é apaixonado pela palavra de Deus? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Jesus, ele estava na Judéia. Eu vou fazer um paralelo entre os estados brasileiros e a Judéia, a Samaria e a Galileia, mas eu não estou me referindo à distância geográfica, à área desses territórios, e sim à localização deles, um disposto em cima do outro. Jesus estava na Judéia, como se ele estivesse, não sei, no Rio Grande do Sul. Logo em cima vinha Samaria, como se fosse Santa Catarina, vocês conseguem imaginar o mapa? E logo depois o Paraná, que não era o Paraná, era a Galileia. E Jesus, ele ouve algo. Os fariseus, eles tinham ouvido que Jesus batizava e que Jesus tinha mais discípulos que João. E Jesus resolve sair da Judéia. Então vamos do começo. Já expliquei o que era Judéia, Samaria e Galileia. Agora, que diacho é fariseu? Fariseu é alguém de uma seita entre os judeus cuja religião consistia na estrita observância de ritos e cerimônias e das tradições dos anciãos, e cuja pretensa santidade os levou a se separarem como uma seita, considerando-se mais justos do que os outros judeus. Eles eram, entre aspas, ultra-ortodoxos, eles se achavam o supra-sumo da religião, eles guardavam mais do que todas as leis, e eles tinham grande influência naquela sociedade. E eles percebem que Jesus começa a juntar algumas pessoas seguindo ele. E os discípulos de Jesus começam a batizar. E como aconteceu em outras vezes no ministério de Jesus, talvez ele seria perseguido ali, sofreria risco de morte, e ele se antevê e sai dali. Então esse é o panorama daquele local, daquele momento. Jesus saindo da Judéia para Samaria. Para Samaria não, para a Galileia. Normalmente não, algumas vezes um judeu, ele não passaria pelo meio da Samaria, ele iria pelas beiradas. Para quê? Para não entrar em Samaria. Por que isso? Vocês têm alguma noção? Tinha uma rixa bem grande, muito pior que Corinthians e Palmeiras, que Grêmio Internacional, que Brasil e Argentina no futebol, muito maior do que isso. Eles tinham uma treta gigantesca histórica ali, e os judeus se consideravam superiores aos samaritanos por diversos motivos. E é interessante nós pensarmos que Jesus, ele passou, e ele chegou até uma cidade chamada Sicar. Sicar era uma cidade que tinha um histórico bem grande. Eu não vou contar o histórico, porque não é o ponto central da palavra hoje, mas era uma cidade que trocou de nome, depois que Samaria foi destruída, e, enfim, era uma cidade conhecida, certo? Vocês podem guardar isso na cabeça. Era uma cidade conhecida. Outrora foi chamada de Siquém. Lá tinha as terras de Jacó, quando Jacó era vivo. Era uma cidade que as pessoas sabiam onde era. Se nós formos ver no versículo 6, vou ler de novo para vocês não esquecerem. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Quem estava cansado? Jesus. Assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Hora sexta, meio-dia, devia estar muito calor. Jesus ficou cansado. E quando eu estava lendo essa passagem, me veio algo na cabeça que não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje.
mas Jesus ficou cansado. Isso demonstra a humanidade de Jesus. A certo ponto de ele estar caminhando, uma viagem de 3 dias da Judéia até a Galileia, ele ficou cansado. Alguém aqui já ficou cansado? Levanta a mão quem já ficou cansado. É normal ficar cansado. E o que Jesus nos ensina quando você fica cansado? Senta, descansa, bebe água, tá bom? Talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer nos próximos dias é sentar no seu sofá e beber uma água. Beleza? Agora vamos voltar para a palavra. E depois que ele sentou ali, ele viu uma mulher, e era costume das mulheres irem tirar água dos poços para o seu próprio uso, ou para dar de beber aos animais. A gente vê isso no Velho Testamento, em Êxodo. Moisés se depara, quando ele foge do Egito, e se depara com essa situação. A gente vê no Velho Testamento inteiro, as mulheres indo lá tirar água. Mas essa personagem que entrou na história agora, ela jamais imaginaria que ela se depararia com Jesus, o Filho de Deus. Talvez hoje você saiu de casa e foi um dia ordinário, só mais um dia. Você escovou seus dentes, você saiu de casa, foi trabalhar, ou estava no home office, fez aquela reunião com uma camiseta social e de pijama por baixo, que ninguém ia ver. Mas hoje você chegou aqui, eu tenho uma novidade para te contar. Sabe quem está aqui hoje? Jesus Cristo, cara. E o encontro que você vai ter aqui com Ele vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Eu queria falar um pouquinho sobre esse paradoxo, essa contradição. Jesus falando com uma mulher, e não só falando com uma mulher, falando com uma samaritana. Os fariseus, que eu expliquei quem eram lá atrás, geralmente não falavam com mulheres, segundo os estudiosos. Eu não estava lá, então eu fui ler, tá, gente? Não sou eu que estou falando isso. Eles não falavam com mulheres que não eram da sua família. Então, Jesus Cristo era um judeu, certo? E ele foi lá de encontro com aquela mulher e conversou como se fosse normal. Mas para a sociedade daquela época não era normal. Grava isso na sua cabeça. O segundo paradoxo é, ele conversou com uma samaritana. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Os rabinos judeus consideravam os samaritanos ritualmente impuros. Provavelmente, os habitantes da Judéia se distinguiam dos de Samaria por algum modo peculiar de se vestir, e por isso a mulher samaritana poderia ter conhecido a Cristo. Não sei se vocês se recordam mais para frente, quando Pedro, ele vai negar a Jesus. E as pessoas reconhecem ele também pela forma dele falar. Então, provavelmente, a mulher samaritana, quando encontrou Jesus, falou, esse cara fala diferente. Por que ele está conversando comigo? Nós podemos ver que os judeus não têm comunhão com os samaritanos. Portanto, tem sido entendido o que significa que os judeus não terão nenhum tipo de obrigação para com os samaritanos. Não pedirão nada emprestado deles, não beberão do mesmo copo que eles, não se sentarão para comer com eles, nem se comerá na mesma vasilha, não terão nenhuma ligação religiosa, não farão negociações comerciais. O ódio mortal que existiu entre essas duas nações é conhecido de todo mundo. Os judeus os amaldiçoaram e acreditaram que eram amaldiçoados. Seu desejo mais misericordioso para com os samaritanos era que eles não tivessem parte na ressurreição. Em outras palavras, que eles pudessem ser aniquilados. Que bonzinhos os judeus, né? Vocês concordam comigo? Ou seja, os judeus não queriam passar na frente de um samaritano. E por que eu quis construir esse panorama histórico, social, para vocês entenderem o que Jesus estava fazendo. Jesus sentou. Aparentemente, hoje em dia, pode ser, só se sentou num posto para conversar com alguém. Mas naquela época, isso era algo absurdo. E no versículo 10, diz, replicou-lhe Jesus, se conhecera o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me água de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. O que isso significa? O que quer dizer? O que é o dom de Deus? O dom de Deus nessa passagem é Jesus Cristo. Se ela soubesse quem pedia, que era Deus encarnado ali, ela pediria água viva. E o que significa a água viva? Quantos aqui cresceram em São Paulo? Levanta a mão. Quantos aqui não tiveram uma infância Nutella? Quem foi raiz aqui? Levanta a mão. Então, muito provavelmente,
você já bebeu água da rua? Todo mundo falava, posso beber essa água aqui? Não, por quê? Porque é da caixa, mas a água da rua você pode beber. Todo mundo entende o que eu estou falando? Então vocês estão no mesmo passo que eu. Trazendo para, contextualizando, é como se fosse isso. Era uma água que não vinha de uma cisterna, de um tanque, de um lago. Água viva, que Jesus estava querendo dizer, sem trazer para alegoria ou para metáfora, ele estava se referindo a uma água de uma nascente, de um poço, uma água boa, fresca. Vocês conseguem entender a diferença? Mas essa água significava algo a mais. Significava o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que mata a sede, refresca, revigora e purifica. Satisfaz tanto as nossas almas que a gente não tem mais sede do que é terreno. Torna todos aqueles que recebem frutíferos, fecundos na palavra e nas obras. O que ele estava falando ali para aquela mulher? Eu tenho algo para você que vai mudar a sua vida. E não é só no natural, vai mudar a sua vida definitivamente. E é engraçado que muitas vezes nós somos que nem a mulher samaritana. Nós achamos que o que Deus tem para nós é somente uma satisfação ou que Ele provenha coisas naturais. Que você não passe mais dificuldades financeiras, que você não tenha um emprego bom, um carro bom, que você tenha a roupa da moda, que você tenha o tênis da moda. Isso é muito legal. E talvez quando você se deparou com o Evangelho, você achou isso. E onde nós vemos isso? Essa mulher, ela achou que ela nunca mais teria que ir lá todos os dias colher, que a necessidade dela de acordar e ir lá pegar água tinha acabado. Mas eu tenho uma novidade para você hoje. O Evangelho não satisfaz somente as suas necessidades naturais. E como que Jesus traz à tona na cabeça daquela mulher o que ele queria dizer e aonde ele queria chegar? Jesus, ele entra num ponto que era um pecado daquela mulher. Ela já tinha tido diversos maridos. E ela confessa isso. E Jesus revela isso para ela. Algo que somente, provavelmente, só quem era íntimo dela, ou quem vivia com ela saberia. E Jesus fala aquilo. E ele expõe uma brecha. Jesus abre uma porta ali. Ele convence. Ele expõe o pecado daquela pessoa. Todos nós pecamos, vocês concordam com isso, velho? Ou não? Tem alguém que não pecou aqui? Levanta a mão aí, você. Não tem não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Da mesma forma nós, Jesus chegou e mostrou os nossos pecados, onde nós estávamos errando, mas Ele disse para nós, que pela graça, por meio dEle, nós poderemos ter acesso novamente ao Pai. Mano. Você se alegra com essa novidade? Sim ou não? E aí a conversa vai para outro nível. Talvez você tenha sido que nem essa mulher, que procurou em diversos lugares, no caso dela em diversos homens, algo que preenchesse ela. E ela foi de lugar em lugar e tudo deu errado. Talvez você vá de lugar em lugar e nada dá certo. E aí, o que você faz agora? Talvez tenha coisas que eu não veja, que a pessoa que está do seu lado não saiba. Mas Jesus Cristo sabe, velho. Mas eu tenho uma novidade para você hoje. Aquele que pode satisfazer, aquele que pode dar direção para a sua vida, um sentido para a sua vida, aquele que vai transformar tudo o que você é, cara. Ele está aqui hoje. Ele está sentado no poço do seu lado. E a graça, ela nos nivela. Ou seja, a mulher samaritana que você um dia foi, pode olhar para o lado, tem outra mulher samaritana aí, mano, que pecou também, que errou. A graça de Deus nos nivela, velho. Vamos continuar. No versículo 25 e 26, para mim a parte mais legal. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus mostra para aquela mulher o pecado dela,
mostra que ela procurou em todos os lugares, e ele estende a mão e fala, o que você procurava, sabe quem é? Sou eu. Eu queria separar essa história em duas partes, antes da gente continuar. Talvez você seja essa pessoa que entrou aqui, e está no estágio da vida de treino e um encontro com Deus. Talvez você, até poucas horas atrás, ou até alguns dias atrás, estava com a vida totalmente destroçada, e falou, eu preciso disso, cadê? Eu procurei em todos os lugares. Se você é essa pessoa hoje, Jesus Cristo está aqui, Ele fala, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o que você precisa, eu sou a resposta. Você pode repetir comigo? Nós precisamos de um evangelho para todos os dias. E agora a gente vai para a segunda parte da história. Talvez você não seja a pessoa que teve encontro com Deus hoje, mas talvez você tenha tido encontro com Deus há meses, há anos, talvez você nem se lembre quando você conheceu a Jesus, quando você se batizou, quando você teve a sua vida transformada. Talvez você entre aqui todos os dias e levante a mão como todos levantam. Talvez você entre aqui todos os dias e sorria e leia as letras e cante as letras. Mas tem um problema. O seu evangelho está guardado no seu bolso. Quando você sai daqui, você não vive ele. Mas não foi o que aconteceu com a mulher samaritana. No versículo 39 fala, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. E diziam à mulher, versículo 42, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deus fez uma obra na sua vida, e o evangelho que ele te deu tem um propósito, que é que você passe ele para frente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente vive em uma sociedade hoje que é baseada em princípios que não são bíblicos. Dentre eles, o relativismo e o naturalismo. Ou seja, você estudou desde a primeira série que tudo foi formado não por Deus, mas por uma sopa morna aí. E eles ensinam durante anos e anos que a vida surgiu disso. E tudo que você se baseia na sua vida vem disso, sem você perceber. E aí você se encontrou com Deus, e há um choque. Ou, você ouve por aí, você lê em todos os livros e jornais, você ouve no YouTube da vida, que tudo é relativo, que cada um tem uma verdade, e você acreditou nisso. E eu queria te fazer um desafio hoje. Talvez diferentemente daquela mulher, você pegou o seu evangelho, e guardou no bolso. E as pessoas lá fora não têm ideia do que você vive, o que você é. Talvez a experiência que você teve com Cristo ficou confinada. Ficou na gaveta do que é valor. O que é valor? É o que você acredita. Do que é particular. Ninguém sabe aí fora. Talvez você faça uma diferenciação do que é sagrado, do que é profano, ou do que é secular. Falar, na minha empresa, ninguém sabe, eu sou só um analista, um gerente, um diretor. Eu sou só uma recepcionista. Mas você é cristão aonde você está. Você pode repetir comigo mais uma vez? Um evangelho para todos os dias. E é interessante que na sociedade pós-moderna que nós estamos, se você fala, aqui em São Paulo especificamente, nós temos países aí fora, e até em alguns lugares do Brasil, que você seria perseguido. Mas talvez você acorde, vá para o trabalho, as pessoas sabem que você é crente, ninguém fale nada para você. As pessoas falam, nossa, que legal, é legal a sua igreja, hein? Eles postam fotos bonitas, a luz, não sei o quê, show de bola. E ninguém vai te cutucar, porque você é cristão. Mas o evangelho não nasceu para isso, para ser guardado no seu bolso. Sabe por quê? Porque talvez a pessoa que você almoça todos os dias, dá meio-dia, você fala no trabalho do escritório, vamos almoçar junto? Se essa pessoa morrer do seu lado, sem Jesus Cristo, porque você não contou o que Ele fez na sua vida, sabe para onde ele vai? Ele vai para o inferno, mano. Mas isso não é uma novidade, isso não é algo gostoso para nós ouvirmos, mas isso é uma realidade. Talvez a pessoa que você gosta tanto, que você almoça todos os domingos na casa da sua sogra, e ela não conhece a Jesus Cristo, você conversa sobre todos os assuntos, e guarda o que Deus fez na sua vida para você, se ela morrer hoje, sabe para onde ela vai?
ela vai para o inferno. Isso é triste, brother. Esse não é o plano de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não se alegra com a morte do ímpio, do injusto. Você pode olhar para sua avó e falar, ela é tão certinha, ela é tão bonitinha, ela tinha que ser, sei lá, feita uma escultura dela, de tão boa. Só falta ela conhecer a Jesus. Se ela morrer hoje, sabe para onde ela vai, mano? Ela vai para o inferno, velho. Sabe quem Deus escolheu para ser agente de transformação na sociedade? Sou eu e é você. E a gente não pode terceirizar isso. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode repetir comigo? Nós precisamos de um evangelho para todos os dias. Esse discurso pode não ser tão palatável, gostoso de ouvir, mas Jesus é a verdade. E se nós cremos que Jesus é a verdade, todo o resto é mentira. Eu não quero dizer sobre a ciência, nós acreditamos na ciência, mano. Nós entendemos o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual. Você pode ver em Gênesis, Deus diz para nós procriarmos, Deus diz para nós dominarmos sobre a criação. Nós fomos criados para isso, não é para você fugir para a igreja, é para você viver a vida que Deus te deu lá fora também. Mas Jesus Cristo é a verdade. E a partir do momento que você engole outra verdade, Jesus Cristo deixa de ser verdade na sua vida. As pessoas podem olhar para você no escritório e falar, mas você crê em Jesus? Eu creio em outra coisa, tudo bem. Não, tudo bem. Discordar não é ser intolerante, não tem nada a ver com isso. Mas em nós cristãos, nós temos que ter lá dentro aquela ânsia por pregar o evangelho, que a gente sabe da urgência, que as pessoas lá fora não sabem, velho. C.S. Lewis, ele dissipou essa frase, mas provavelmente nem seja dele. Se alguém virar para você e falar, Jesus era um sábio, mas não era filho de Deus, ele está falando besteira, mano. Se alguém virar para você agora, do seu lado, e falar, mano, eu sou filho de Deus, o que você vai achar? Você fala, eu te conheço, não é você que passa na TV, não, é o Henrique Cristo, ele fala que é filho de Deus todo dia. Ele seria um louco. Ou Jesus foi um louco, ou ele era o Filho de Deus. Apenas um filósofo, apenas um bom pensador, um mestre, ele não era. Ou você crê na verdade inteira, ou você crê no que você construiu na sua cabeça. Repete comigo mais uma vez, nós precisamos de um evangelho para todos os dias. Outra cilada que a gente pode cair é de aprisionar o evangelho somente na moralidade. E a gente vê isso todos os dias. Deus diz é certo e é errado, e você só aplica na sua vida. Você entra no seu trabalho e fala, eu sou cristão, eu não roubo clips, eu não pego o grampeador e o mouse e levo para casa. Legal, é isso mesmo, mas esse é o mínimo. Quem tem o Espírito Santo não faz essas coisas, mas Deus chamou para algo além. Se você é o diretor de uma empresa, ou se você é dono de uma empresa, talvez você olhe para as pessoas durante uma entrevista de emprego, e você fale, esse aqui era o mais capacitado, mas eu sei que talvez essa pessoa nunca arrume um emprego, se eu não der um emprego para ela. É o que as pessoas fariam aí fora? Não é. Mas eu vou investir nessa pessoa, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu sou cristão, e não é só o que é certo e errado, mas é o que o evangelho fala para nós fazermos. Vocês estão entendendo? É outro nível de, será que eu vou roubar ou matar? Legal. Mas onde eu vou colocar o meu dinheiro? Será que você pensa isso? Será que, eu não sou corrupto? Tudo bem. Mas quando você pega o seu dinheiro e investe, talvez você fale, nossa, essas ações têm um rendimento ótimo, mas sabe o que Deus quer que você faça com esse dinheiro? Ele quer que você invista em pessoas, mano. Você vai pagar uma faculdade de alguém e o cara nem vai saber o seu nome, mas você vai ver os frutos lá na frente. Isso se chama viver pelo reino, mano. Não tem a ver somente com moralidade, mas é implementar o evangelho em todas as áreas da sua vida. Talvez você acorde
E evangelho não é só ter educação, isso é o mínimo. Você vai na padaria e você vê aquela atendente que está com um semblante triste, o Espírito Santo fala no seu coração, mano, tem alguma coisa errada. E você gasta 20 minutos a mais do seu dia, que era para você estar fazendo qualquer outra coisa, ou orando por aquela pessoa e conversando por ela, e falar, você precisa de alguma coisa? Mano? As pessoas aí fora não fazem isso. E olhar para o próximo é o que Jesus nos chama a fazer. Mano. O evangelho tem que englobar todas as áreas da nossa vida. O evangelho tem que ser a lente pelas quais nós enxergamos todas as áreas das nossas vidas. Então, quando você olhar e falar, nossa, que opinião boa que eu tenho, mas e pelas lentes do evangelho? Como que isso se encaixa? Repete comigo mais uma vez. Nós precisamos de um evangelho para todos os dias. Talvez você ache que, como eu disse, aquela mulher samaritana, ela achou que os problemas naturais, né, tudo que ela precisaria aqui na terra seria satisfeito, provido. O evangelho não é só isso. Talvez você olhe para o evangelho e tenha uma visão deturpada. Porque se você não pegar o evangelho completo, ele não é o evangelho, ele é alguma coisa que você criou na sua cabeça. E o evangelho pleno, completo, ele precisa ser vivido. E você tem as métricas de sucesso diferentes das métricas que Deus tem, mano. Talvez você olhe e fale, sucesso aos olhos dos homens é sucesso aos olhos de Deus. Mas eu falo para você, nem sempre, mano. Sucesso aos olhos de Deus é fazer o que Ele te chamou para fazer. Talvez tenha uma pessoa te olhando, talvez tenha 10. Talvez a sua conta bancária tenha milhões de reais, talvez ela tenha R$1 e você não sabe o que vai comer no dia seguinte, mas Deus vai prover. Guarda isso, quem possui Deus e tudo mais, não tem mais do que quem possui somente a Deus. Tudo que você tem, tudo que você precisa, você vai encontrar nele. Repete mais uma vez, até vocês ficarem cansados, nós precisamos de um evangelho para todos os dias. O evangelho ele tem um caráter presente, ele tem um caráter do passado, ele tem um caráter que aponta para o futuro também. Muitas vezes nós cristãos surfamos no evangelho, olhando para frente, e nos esquecemos de hoje. Ou talvez você, seja o que a gente chama de hoje, sei lá se essa categoria existe, é o famoso web crente. Quem já ouviu esse nome? Talvez você abra o seu celular e você seja o maior hater que a gente já viu. Twitter, Facebook, mas você está no seu sofá, cara. Talvez o seu evangelho seja tão quentinho, tão confortável, que você está confundindo ele, sabe com o quê? Com a sua cama de casa. Ele não é o evangelho que salva, que cura, que transforma a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Talvez você terceirizou o que Deus deu para a igreja fazer. Quer cuidar dos pobres, quer pregar o evangelho, quer viver uma vida íntegra e piedosa, quer fazer uma transformação lá fora, para uma ONG, para o governo, para o legislativo, para o executivo. Talvez você terceirizou para as pessoas que têm um bom coração. Mas o que Deus nos chama é como indivíduos, individualmente, a igreja de Deus, no dia a dia, haja a favor do reino. E eu tenho algo para te falar. Nenhum ismo pode substituir o evangelho. Talvez você buscou a sua resposta, encontrou a resposta que te satisfaz, que deixa você satisfeito, cheio, no capitalismo, no naturalismo, relativismo, no comunismo, sei lá que bandeira você tem, se é verde e amarela, se é vermelha, mas eu tenho algo para te falar, mano. O que você precisa é o que vai transformar lá fora, nós só encontramos no evangelho. Não dilua, não reduza para caber no seu gosto. O evangelho não se resume a uma subcultura. O que é isso? Se nós formos pensar a grosso modo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Há muitos anos atrás, as pessoas iam como na praia? Com mais cobertos, né? E a igreja ia como? Totalmente coberta. Aí passou uns aninhos, o mundo lá fora começou a tirar um pouquinho. A igreja está sempre um passo atrás. Isso se chama o quê? Subcultura. Mas eu não estou falando do jeito que você se veste do jeito que você quiser. Mas eu estou dando um exemplo. Mas o evangelho não é somente isso. O evangelho é uma contracultura.
Ou seja, nós agimos de forma diferente, nossos princípios são diferentes. Nossas respostas para os problemas lá de fora são diferentes. Você está entendendo o que eu estou falando? Não use as ferramentas lá de fora, use as ferramentas que Deus deu para você. Repete mais uma vez, prometo que está acabando. Nós precisamos de um evangelho para todos os dias. Vocês podem me dizer, eu não sei evangelizar, mas se você olhar para Jesus, Ele vai dar a resposta. Você pode falar, mas eu não sou um missionário, eu não sou um pastor. A gente tem na nossa cabeça, talvez você tenha isso, aqui em São Paulo, numa metrópole, onde nós vemos uma democracia. Eu não quero generalizar, porque tem locais no Brasil e no mundo onde as pessoas são perseguidas por serem crentes. Talvez você não é perseguido. Talvez você fale, eu venho aqui todas as terças e domingos, eu dou o meu dízimo. Isso é obra do Gui, do Silas, do Samuel, do Gui Batista. Eu tenho minha profissão. Isso é uma mentira de Satanás para você, mano. O seu chamado não necessariamente é você viver uma missão integral. A sua missão integral é onde você está. Todos os dias, quando você acorda às 7 da manhã, Deus chamou para fazer a diferença ali. Talvez você se pergunte, mas eu me formei em engenharia, como eu. Como que eu vou cumprir o chamado de Deus? Cara, talvez Deus te chamou para ser um engenheiro. Talvez Deus te chamou para ser um médico. E você vai passar a vida inteira frustrado, achando que você tinha que estar com o microfone na mão, em cima do púlpito, pregando para multidões. Mas eu digo, a sua multidão está todo dia na obra. Quando você acorda e chega na obra e faz o DDS para 30 serventes, pedreiros, manutentores. Aquelas pessoas te ouvem todos os dias, mano. Talvez você seja um professor que fala para 40 pessoas todos os dias, e essas pessoas nem sabem que você é cristão. A sua missão integral é todos os dias, e Deus te chamou para isso. Não se sinta desmerecido, não vá dormir frustrado, acorde todos os dias perguntando para Deus, qual a palavra que o Senhor me deu para eu dar para as pessoas hoje? O que o Senhor falou comigo hoje, que eu tenho que compartilhar? Não terceirize isso, mano. Repete comigo mais uma vez, nós precisamos de um evangelho para todos os dias. Jesus fez algo bem simples. Estava cansado, sentou. Aquela situação é como se ele estivesse na padaria tomando café. O que você faz quando você está tomando café? Você usa situações do cotidiano para pregar o evangelho, testemunhar de Cristo? Faça isso. Ele sentou com pessoas que talvez eu e você não sentaríamos. Os samaritanos hoje, contextualizando, talvez seja uma classe social que eu e você não sentamos. Só para você ter uma noção, entre os mais pobres e os mais ricos, existem 3 ou 4 vezes menos cristãos do que na classe que está intermediária. Você tem pregado para as pessoas que não se sentam à sua mesa normalmente? Aqui vai um negócio que tocou meu coração. Jesus, ele teve uma revelação sobre aquela mulher, que ela não tinha um marido fixo, que ela já tinha tido vários. Você tem usado os dons que Deus colocou na sua mão? Moisés, ele foi chamado por Deus na sarça ardente, ele falou, e aí, você quer que eu vá lá para Faraó, mas como que eles vão acreditar em mim? Deus colocou na sua mão, como colocou na mão de Moisés, um cajado, para você jogar no chão, e aquilo virar uma serpente. Nos nossos dias, são os dons do Espírito, que você pode ler no Novo Testamento inteirinho. Sabe por que nós não vivemos os dons? Porque nós não buscamos viver os dons. Porque nós não desenvolvemos os dons. Talvez tudo que a pessoa que está do seu lado precise, é que você dê uma palavra para ela e ela acredite. E que, como Moisés fazia, colocava a mão aqui e ficava leproso, isso vai testemunhar o poder do Evangelho na vida das pessoas. O que você tem feito com os dons que Deus colocou na sua vida, mano? Nós não fomos chamados para viver uma vida natural. Jesus ficou alguns dias a mais naquele lugar. Talvez você venha para a igreja e volte para a igreja e olhe para a sua família e fale, não tenho tempo para vocês não. Para os seus amigos que não conhecem Jesus, não tenho tempo para vocês não. Eu tenho que ir para a igreja, tenho que ir para a igreja, tenho que ir para a igreja. É ótimo, nós temos que estar na igreja. Mas será que você se relaciona como Jesus se relacionou com as pessoas? Ou esse lugar é uma escapatória porque você vive lá fora? Sua vida está uma desgraça lá fora, você entra aqui e sente uma paz. Ótimo. Mas esse lugar não é só um hospital. Esse lugar é uma base militar que te treina e te leva lá para fora para você cumprir o chamado de Deus, mano. Esse lugar não é um clube que você vem, paga o dízimo, que acha que é a mensalidade ou o condomínio, opina, não quero preto, quero branco. Não, esse lugar é um lugar onde você é habilitado
onde você é edificado para cumprir o chamado de Deus lá fora, velho. Só mais uma vez, nós precisamos de um evangelho para todos os dias. Você pode repetir isso comigo? O evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo. Só precisamos deixar que saia da jaula. E hoje a jaula é a nossa acomodação, a divisão secular e sagrado, fato e valor, público e particular, que reduz o cristianismo a uma crença pessoal e particular. E para destrancarmos a jaula, precisamos nos convencer de que o cristianismo não é mera verdade religiosa, mas a verdade total. A verdade sobre a totalidade da religião, da vida, do seu trabalho, de tudo que você faz, mano. Talvez você, nas áreas da sua vida, coloque Deus de lado e fale, hoje é dia de votar, como que você vota? Não, eu não sou crente quando eu voto. Hoje você vai pagar um boleto. Não, eu não sou crente quando eu vou na Caixa Econômica Federal pagar um boleto. Nós precisamos de um evangelho para todos os dias. Em Marcos, e também nos outros evangelhos, nós vemos a história de um jovem rico, que virou para Jesus e falou, bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma nele e fala, bom somente Deus. Por que ele falou isso? Aquele cara falava como um bom crente nos nossos dias, um bom crentez. Aí Jesus fala, você tem cumprido todos os mandamentos? Ele fala, sim, desde criança. Ele sabia como agir, sabia como levantar a mão na hora certa, sabia tudo, estava condicionado perfeitamente. Aí Jesus fala para ele, Jesus olha para ele, o ama, a Bíblia fala, e fala assim, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Você pode falar, nossa, Jesus é radical. Mas Jesus fez isso com todos os discípulos? Não. O que a Bíblia quer nos ensinar ali? Aquele jovem sai triste, que ele era dono de muitos bens. Talvez você entrou aqui, você sabe como se portar, sabe como falar, sabe como agir, tem bons amigos aqui. Mas Jesus Cristo, o Evangelho, Deus, não é a coisa mais preciosa que você tem. É só mais uma coisa na sua vida, como aquele jovem. Você pode se levantar? Espírito Santo de Deus, eu clamo, toma os nossos corações, aviva-nos, Pai. Derrama os teus dons sobre a tua igreja, Deus. Nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de ti, Jesus. Aviva o teu povo, Pai. Porque sabemos que o teu reino foi inaugurado com Cristo Jesus, tem um caráter de hoje, e não só do futuro. E nós queremos viver hoje o teu evangelho, Pai. Você pode levantar as suas mãos? Quero te convidar a fazer uma oração hoje. Fala assim, Jesus, eu te entrego os meus pensamentos. Jesus, eu te entrego as minhas métricas de sucesso. Jesus, eu te entrego o meu coração, os meus dias, os meus dons, os meus planos, os meus sonhos. Jesus, eu te entrego o meu tempo. Jesus, eu te dou tudo o que eu tenho, Pai, para ter tudo o que o Senhor já deu para mim, Pai. Deus, toma os nossos corações, Pai. Toma os nossos corações, Jesus. Aviva, Pai. Restaura casamentos, Pai. Restaura, Deus, relacionamentos, Deus. Cura, liberta, transforma em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós cremos no poder do Teu Evangelho, Pai. Ele é a salvação, Pai. Ele é a salvação para o que nós vemos lá fora. Ele é a salvação para os problemas que nós temos no dia a dia. Ele é a salvação para aquilo que nós procuramos, para aquele vazio na nossa alma. É o Teu Evangelho e nós clamamos, Espírito Santo de Deus, toma cada coração aqui, Pai. Eu queria que você pegasse o seu celular agora. Pega o seu celular. Abre no despertador. Todo mundo abriu aí? Eu vou abrir o meu também. Pega o seu primeiro despertador. Eu não sei como vocês são, mas minha esposa odeia isso. Eu coloco 10 vezes o despertador até levantar. Ela acorda na primeira. Mas coloca no mais cedo aí, que você puder. Vai no título e coloca um evangelho para todos os dias. Quando você acordar lá às 7 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, 10 da manhã, que você se depare com isso e se lembre, um evangelho para todos os dias, mano. Do ordinário ao extraordinário, nós precisamos viver para Deus.